que nós sentimos a necessidade de fazer sermãozinhos para que sejam mandados, ou mensagens, como você quer falar, sejam mandadas live realmente ao povo, aos filhos de Deus ao redor do mundo, exatamente agora. Tá? Então, aqui vamos começar a tocar agora a mensagem para a igreja, ou para os remanescentes, sei como você quer falar. Essa mensagem feita pela pastora Nilva, e eu vou colocar até aqui. Ela já deu as escrituras. Eu vou acompanhar as escrituras aqui para vocês lerem quando ela falar. Então agora nós temos aqui a mensagem para a igreja, os remanescentes, os irmãos, seja o que você quiser falar, ou resumindo, aqueles que amam, seguem e obedecem o nosso Senhor e espera por Ele, não é verdade? Um momento então aqui para a pastora Nilva. Esqueci de falar, um abraço em todos vocês. Eu sou ruim demais para fazer essas coisas, né? Um dia eu aprenderei a ser um bom... como é que fala no Brasil? Até esqueci. Então vai ser muito interessante, tá? A pastora ela pediu me ouvir. Ela falou também que às vezes o celular dela faz um barulhinho e ela esqueceu de diminuir o celular. Mas todos aqueles que amam e seguem e obedecem a Deus, a gente está interessado no conteúdo, não é verdade? No conteúdo das palavras. Preste bastante atenção. Ela falou uma coisa aqui muito interessante nesse irmãozinho. Será que tudo que Deus faz é bom? Muito interessante essa pergunta, pense sobre isso. Tudo que o Senhor faz é bom? É claro, a resposta, não há dúvida, é sim. Mesmo que ele fala, não, vai tomar banho de barro, mas tudo que ele faz é bom. Muito interessante, então, sermão. Eu passo agora até mesmo da idade a pastora Nilva. Um momento, por favor. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o que vive e reina para todo o sempre. A palavra do Senhor nos diz o seguinte em Apocalipse 3, versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que está diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Glória a Deus e aleluias. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Então a palavra do Senhor aqui nos fala o seguinte: meus amados irmãos, que a porta que ele abriu ninguém tem poder para fechar. Se o Senhor abriu uma porta na minha vida, se o Senhor abriu uma porta na sua vida, ninguém tem autoridade espiritual, nem física, nem material, nada, absolutamente nada que possa fechar essa porta. Então, muitas vezes, a gente ouve pessoas falar assim: mas o inimigo, ele pegou e ele está travando a bênção do Senhor para a minha vida. Não, meus amados irmãos. O inimigo, ele não pode entrar aonde eu e você não demos legalidade. O inimigo só vai entrar em algum lugar na sua vida se você deu brecha para que ele entrasse. Se eu der brecha para ele entrar, e daí ele tem uma legalidade. Isso no mundo espiritual, isso é uma questão... a legalidade é algo legal, como mesmo o nome já diz, legalidade. Se eu deixei algo em aberto, significa que ele tem legalidade diante
de Deus de entrar na minha vida e barrar algo que Deus deu para que eu pudesse ser abençoada. Ele pode limitar aquilo que Deus, a promessa da minha vida, ele pode limitar. Porque eu dei uma legalidade. O que eu fiz? Eu deixei uma porta aberta para que ele pudesse entrar e fazer o que ele quisesse. Então eu dei uma legalidade para que o inimigo entrasse na minha vida. Mas só que, quando eu não dou legalidade, quando a minha vida está no centro da vontade de Deus, prestem bem atenção, centro da vontade de Deus não é o centro da minha vontade. Essa que é a questão. Muitas vezes a gente acha que nós estamos no centro da vontade de Deus. Não, muitas vezes nós estamos no centro da nossa vontade. Aí o inimigo tem legalidade na nossa vida. Nós temos que fechar as brechas, meus amados irmãos. O grande problema na nossa vida, muitas vezes, é que nós não fechamos brechas. Quando nós fechamos as brechas na nossa vida que impede que o inimigo venha fazer a festa na nossa casa, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa saúde, aí é complicado. Nós temos que nos colocar. E como fechar essas brechas? Nós só podemos fechar as brechas quando nós nos colocamos na posição que o Senhor nos pediu. Se nós estivermos na posição, anelados, os nossos sonhos estiverem anelados aos sonhos de Deus. Se nossa vontade estiver anelada à vontade de Deus, porque a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus tem feito na nossa vida é bom. Não tem como a gente falar que algo que Deus fez na nossa vida não seja bom. Daí a gente vê, mas como? Você, por exemplo, eu tenho uma enfermidade, eu sou acometida de uma enfermidade. Isso, diante dos olhos do homem, isso é algo ruim. Mas quem disse que muitas vezes isso diante dos olhos de Deus é algo ruim? Quantas vezes que Deus permite que nós tenhamos um espinho na carne para que nós sejamos aperfeiçoados diante dos olhos de Deus? Tudo que Deus faz nas nossas vidas é bom, amados irmãos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que muitas vezes o Senhor permite até uma doença ou uma situação financeira difícil para que nós estejamos na dependência do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque muitas vezes a gente tem que descer um degrau. Muitas vezes nós, através de uma enfermidade, o nosso coração, ele se volta mais a Cristo. Muitas vezes, quantas pessoas precisam de um problema financeiro para aprender a colocar o joelho no chão e falar: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Às vezes acontece esse tipo de coisa, meus amados irmãos. E as pessoas têm, muitas vezes, a impressão que as coisas, não, é só coisa boa que vem de Deus. Eu observo que tem até canções que falam, só coisas boas que vem de Deus. Aquilo que não é bom, não vem de Deus. Mas nem sempre aquilo que a gente acha que não é bom, na verdade. Na verdade, tem muitas coisas que nós achamos que não é bom, mas aquilo ali vai servir para o nosso refinamento, para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós possamos ter humildade. O Senhor nos pede obediência. Muitas vezes uma enfermidade vem para nos dar obediência. Muitas vezes uma situação financeira difícil vem para nos dar obediência. Quantas vezes o Senhor leva um membro da nossa família e a gente não entende o porquê, mas é para que a gente se aproxime mais e que a gente se torne pessoas mais dependentes do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nós servimos, meus amados irmãos.
E muitas vezes o Senhor também quebra idolatrias. O Senhor não gosta que os seus filhos fiquem refém a nada, absolutamente nada, a não ser da presença dele em nossas vidas. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. O Senhor é um Deus todo-poderoso que tem ciúme dos seus filhos. Ele não quer que nós tenhamos ídolos. Então tudo isso ele vai varrendo na nossa vida, vai varrendo aqui, ali, lá, entendeu? E muitas vezes ele tem que pegar e deixar e permitir que a gente passe pelo caminho estreito para que nós possamos estar totalmente na dependência dele. Para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que a gente veja o que ele está fazendo na nossa vida. Glória a Deus e aleluias. A palavra do Senhor também diz em Hebreus capítulo 12, vai nos falar que o Senhor Deus, ele corrige todo aquele que ele ama e todo aquele que ele chama por filho. Se ele não nos corrigir, é porque nós não somos filhos legítimos, e sim filhos bastardos. Ninguém quer ser filho bastardo. Nós queremos ser filhos legítimos. Nós somos legítimos porque quando a gente vê aquele texto de João, da videira verdadeira, nós somos enxertados na videira, que é Deus. Jesus Cristo, o Senhor Deus, é o agricultor. Nós somos enxertados nessa árvore. Não é só os judeus que são filhos legítimos, nós também fomos enxertados nessa árvore. Glória a Deus e aleluias. E o Senhor, ele nos fala o seguinte: não desmaies quando fores disciplinados. O que ele está querendo dizer? Não reclame, não murmure, não faça corpo mole quando você for disciplinado, porque a disciplina serve para que o nosso crescimento seja maior. O Senhor nos disciplina para que sejamos pessoas melhores, para que nós estejamos no centro da vontade dEle, para que a gente faça o querer dEle. Então, meus amados, muitas vezes nós somos disciplinados, mas nós não recebemos o que o Senhor, muitas vezes o Senhor já derramou a bênção não chegou até nós, porque o que está parando essa bênção no mundo espiritual? O que está ali que não deixa essa bênção chegar até nós? Muitas vezes essa bênção está parada porque nós murmuramos. A murmuração é terrível, a murmuração é pecado. A murmuração é brecha porque o inimigo não deixe que a nossa bênção fica retida nas regiões celestiais. Quando nós murmuramos, então tenha bom ânimo e aceite a disciplina do Senhor, porque a disciplina serve para o nosso aperfeiçoamento, para que nós cresçamos e sejamos pessoas melhores na presença de Deus, para que nós sejamos obreiros aprovados que não tenham do que se envergonhar, para que nós sejamos pessoas abençoadas, para que nós sejamos irmãos melhores e para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que essa palavra possa chegar no seu coração e que possa cair em terra fértil. E que essa sementinha seja plantada e dê frutos. Frutos eternos, frutos de bênção. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, então, a nossa pastora Nilva aqui. Muito interessante, né, gente? As coisas que, os ensinamentos que a pastora tem nos dado. Essa palavra legalidade, eu indo na igreja aqui há mais de 30 anos, por aí, nunca ouvi falar nisso. Você ouve falando que se você faz coisa maligna, o maligno sempre está com você, você tem que orar a Deus, mas nunca chegou nesse ponto de legalidade. Foi no sermão, foi na mensagem dada em dezembro de 2018, né, que foi mandada aqui, que a Satanás levou Jesus Cristo
na corte do céu, celestial do céu. Eu quase caí para trás dessa mensagem, uma coisa tão nova realmente, a gente nunca esperava uma coisa dessa. A gente sempre sabe que nosso Deus, ele já falou, eu sou o Deus do amor, mas eu sou o Deus da justiça. E Satanás queria já pegar o tempo dele na terra, e foi Deus Pai, foi o Abba e mais, eu lembro, acho que foi 10 irmãos, todos fazendo esse caso, só que Jesus Cristo sendo infinitamente mais sábio, mais inteligente, com mais entendimento que o maligno, ele tinha papéis que ele criou antes das fundações da terra, que mostrou ao pai e ao júri, né, que era rei Davi, Salomão, a muita gente, vocês lembram desse negócio, e nisso o Abba deu o padecer. A Rebeca era o oficial da corte, tem a corte realmente no céu, tá? Isso acontece. E o Abba falou claramente que Satanás, que o tempo dos dias de Adão já tinha acabado, entendeu? Mas com os documentos de Jesus, então ele conseguiu estender mais esse tempo, que eu acho que já acabou, mas que a tribulação não seria estendida. Né? O tempo da tribulação ficou fixa. Então isso aí foi o padecer do Abba, entendeu? Que deu a Jesus Cristo os julgamentos, porque estava tudo no papel. Então vocês têm que pensar seriamente nisso aí, tá, gente? O maligno agora está rodeando a live, querendo derrubar, mas se ele não tem nada legal, ele tem que chegar no bate-papo com Jesus, né? E aí é onde ele dança realmente. Eu me lembro do Jó, né? Ah, não, mas por que eles estão tendo esse live, não sei o quê, e ele não tem nada, entendeu? Contra a legalidade para falar, eu quero que esse live seja derrubado por causa disso, daquilo. Então eu espero que não tenha isso. Ele não tendo os papéis legais, e aliás, esses papéis são, entendeu? São quando você não tem, você não se arrepende diariamente, Satanás tem esses papéis contra você, tá? E a qualquer hora ele pode usar isso em você. O arrependimento diário, ou mais de que uma vez por dia, no sangue de Jesus, faz com que esses papéis desapareçam na corte, tá? Se você não se arrepende, esses papéis Satanás tem sobre você, e ele tem legalidade sobre você. E eu vou falar uma coisa, não tem nada que Jesus pode fazer, tá? Nada que ele pode fazer, porque o maligno tem direitos sobre você. Muito cuidado com isso, tá, gente? Acredito que poucos cristãos, inclusive eu por 30 anos, não pensavam sobre isso, tá? Há direitos legais, tá? Que o maligno usa, e usa muito bem. Você não viu? Levou Jesus para a corte, né? Porque ele sabe que Abba é o Deus da justiça, né? É o Deus da justiça. Daí a razão que as escrituras nunca serão quebradas. Os papéis, né? É muito interessante isso que a pastora falou. Levem bem a sério isso que ela falou, tá? Muito interessante isso. O maligno não tendo papéis sobre você, por causa do seu arrependimento diário no sangue de Jesus, a única coisa que ele faz é chegar pela corte, mas eu quero fazer isso, é tentar convencer sem direitos legais Deus para fazer alguma coisa com você. E nesse caso, Deus simplesmente fala não. Né? Não. É muito difícil, muito difícil você, o Senhor, ir deixar ele fazer como fez com Jó, a não ser que o benefício seja melhor para você, né? Tá aí a razão que a Erin cutucada, o ar-condicionado derrubado, eu tenho aqui direto esse negócio, entendeu? Então, mas isso aí é o bom pra gente, como a pastora falou. Muito bem, seguindo em frente, então.